Como os narcisistas, né, aprisionam as suas vítimas. Interessante que quando falamos sobre aprisionamento mental, né, devemos partir que ele nasce do pressuposto da conquista, né? Eles se tornam totalmente simpáticos ao seu sofrimento. Ou seja, se uma mulher, por exemplo, ela está em um tremendo grau de sofrimento por perder alguém, né? Os narcisistas, a princípio, têm um grande grau de simpatia e fingem tê-las, tá? Porque ele faz como um modo, na verdade, de suprimento emocional dessa pessoa. Então essa pessoa vai criando o que? Um vínculo, na verdade. Vai criando esse vínculo emocional. Então ela vai achar que o companheiro que a conquistou vai ser a sua nova fonte de suprimento emocional, tá? Por mais que não supra, porque a necessidade cria uma fantasia de que o outro irá suprir os meus desejos, tá? Então, através disso, né, o narcisista ele começa a embutir uma série de pensamentos na mente da pessoa em que ele é o único que se importa porque ele, a princípio, ajuda, ele é o único que ama porque sempre está disponível para essa pessoa. Mas o interessante é que o se entregar, o se dedicar, né, do narcisista não significa que ele faz por uma inteireza de alma, uma espécie de devoção hindu. Ele faz apenas o quê? Porque ele sempre visa, na verdade, obter certos benefícios com essa devoção, tá? Então é a partir daí que ele começa a embutir na vítima os seus pensamentos. O que seria esses pensamentos? Que é, por exemplo, que a princípio, como ele está do lado da pessoa, ele sempre vai falar assim que é ele que salva o relacionamento, né? Ele é o único que se importa, ele é o único que se dedica, e com isso ele vai separando, na verdade, a sua vítima dos seus pares, tá? Ou seja, ele vai alienando a pessoa das suas amizades, dos seus amigos e da sua família. Por quê? Porque essa pessoa vai se identificar com a pessoa que se entrega para ela, que a princípio é um narcisista. Então a partir daí ele vai fazendo o quê? Um processo de zumbificação das vítimas. O que significa esse processo de zumbificação? Ele vai, por exemplo, colocando nela características que não são dela. Você verifica que essa pessoa está carente emocionalmente. Então ele coloca essa falsa importância que ele tem por ela, essa falsa dedicação que ele tem por ela, e a mesma vai acreditar que ele é o único, na verdade, que se importa com ela. Então a mesma entra num processo de hipnose, né, vamos dizer assim, uma hipnose totalmente induzida, na verdade. Por quê? Porque pelo tanto que ele faz por ela, ela acredita que ele é o único que a ajuda. Então, quando a pessoa critica, na verdade, o parceiro da vítima, que é o narcisista, essa pessoa, o que ela vai entender? Que estão os dois contra o mundo, ninguém os entende. Na verdade, ele é o único que está com ela. Então você verifica que ele, na verdade, ele é uma espécie de um parasita, né? Ou seja, ele pega, coloca os seus ovos na vítima, né? E depois tira tudo que é dela. Então o que é dele vai crescendo nela de um modo totalmente deturpado, né? Ou seja, essa percepção do mundo que é equivocada. A percepção que o narcisista tem do mundo, na verdade, é totalmente equivocada. Então é por isso que ele faz a vítima ter um pensamento a princípio igual ao dele. Então é por isso que ele sempre vai falar que é ele que salva o relacionamento. Uma característica também importante é que a vítima, o modo de pensar da vítima vai entrando em uma maneira totalmente automática, né, de pensar, ou seja, ela não percebe que está sendo manipulada pelo manipulador, porque ela está totalmente encantada. Isso a princípio. Por quê? Porque a palavra encantada, né, no seu original significa encanto, estupefato, ludibriado,
sabe? A pessoa, ela perde totalmente o seu estado de raciocínio e contemplação. Então ela apenas tem um estado de admiração. Então uma pessoa quando tem um estado de admiração, poucas vezes ela vai exercer o seu estado crítico. E toda vez que tem algum princípio desse estado crítico, né, dessa arrazoação dos pensamentos, a concatenação lógica, ela vai achar que está totalmente equivocada, ou seja, ela está tentando acordar, a sua parte racional tenta acordar, mas ela é tão ludibriada pelos carinhos e pelos encantos do narcisista que ela se engana em relação à sua própria lógica, achando que está pensando demais, achando que está arrazoando demais. Então o narcisista, ele tem essa sensação, tá bom, de ludibriar as suas vítimas, tá? Então, e com isso ele sempre vai falar que é ele que salva o relacionamento. Por quê? Porque é ele que a conquistou. Como é ele que a conquistou, na verdade, no seu momento de dor, né? E ele sempre sabe aonde machuca na sua vítima, ele sempre vai induzir o seu pensamento nela. É ele que salva o relacionamento, é ele que faz as coisas, é ele que faz a realidade dos eventos acontecerem, tá? Então ele vai criando, na verdade, um processo de zumbificação, tá bom? Das suas vítimas. Então, quando ele percebe que a vítima está acordando, ele mostra que ela está totalmente equivocada. Ou seja, ele nunca vai deixar a sua vítima, na verdade, ter um pensamento crítico, pensar acerca dos fatos, porque ele é um ser totalmente emocionado, ele é totalmente passional. Então toda vez que você irá questionar o narcisista, ele vai agir de um modo totalmente reativo, referente a uma criança. Então ele pode mesmo até espernear, te xingando, falando que você não ama, que você não aceita a ajuda que ele faz por você. Então esse é o processo, na verdade, que a sedução dele vai virando uma espécie de hipnose, tá bom? Do qual que você não consegue ver os fatos. Então a partir desse princípio é que o narcisista manipula as suas vítimas. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscreva no nosso canal, né? Aperta o botão do joinha, né? Para que receba mais vídeos a respeito do tema, tá bom? E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm ajudado, e até o próximo vídeo.